Oi pessoal, como vão? Espero que bem. Tô sumido aqui do canal, mas eu decidi retornar com um filme que eu gosto muito, trazendo elementos que fazem parte da minha história, do que eu acrescento como algo interessante para trazer, para pensar junto com vocês. O filme de hoje é A Hora do Terror, de 1985. É um filme bem conhecido, já passou muitas vezes no SBT, né? É um filme que teve muitas reprises. E eu vou deixando ali imagens aqui para vocês lembrarem, né, se vocês conhecem o filme, ou se não conhecem, fica a dica porque está disponível no YouTube. Pois bem, A Hora do Terror é um filme dirigido por Jack Bender. É um filme dos anos 80, muito conhecido pelo tom cômico também, por também ser um filme de terror, e que traz essa atmosfera bem fantasiosa de uma época que tinham produções muito voltadas para elementos do terror, ou seja, vampiro, fantasma, bruxa, aquela coisa assim, até com referência do thriller mesmo, né, do clipe do Michael Jackson. Então, A Hora do Terror é um filme bem interessante porque ele traz tudo isso e também é um filme bem legal pra gente assistir e ter uma noção de como era uma produção daquela época, né? Qual que era a proposta disso tudo. Então vamos à trama, né? A Hora do Terror, gente, é um filme que conta a história de 5 adolescentes que se envolvem numa situação bem complicada, quando eles entram no museu da cidade e mexem em itens muito importantes da cidade, bem permeados pela história daquele lugar, né? Então, o personagem principal, que é o Phil, ele conta no início do filme, né, na escola, no trabalho de escola, sobre a história da cidade, né, sobre a caça às bruxas, sobre um caçador, né, que realmente existiu e que tem até referências no museu da cidade. Aí ele e seus amigos, Melissa, Vini, Mitch e Mary, todos eles se juntam para ir até o museu para conseguir pegar, né, esses itens. Como o filme se passa no Halloween, a história permeia muito essa questão da comemoração do Dia dos Mortos, né? Como é feito, como é pensado, né? Como eles organizam tudo isso para acontecer. Então os jovens, né? Aqueles jovens de 30 anos, né? Dos filmes dos anos 80, adolescentes do ensino médio, mas interpretados por pessoas de 30 anos. Então eles vão até esse museu no início da trama e buscam elementos, né, itens, objetos, e encontram, né, as roupas dos antepassados. Tem uma personagem que é a Melissa, ela é descendente de uma bruxa, né, que depois a gente vai ver que não é bruxa necessariamente. E aí eles vão pegando as roupas, né, do grande caçador de vampiros, né, caçador de monstros, e juntam tudo dentro de um baú. Como foram itens roubados, eles não tinham muito tempo, eles se juntaram ali para uma festa que ia ter à noite e reuniram todos os materiais para isso. Chegando lá, né, gente? Então, eles reúnem todo aquele material e passam no cemitério, que também é um cemitério bem interessante pela organização dele, pela atmosfera mesmo, né? Aquela fumaça, né? Aquele clima realmente de algo assustador, né? E bem característico dos anos 80 na produção audiovisual. E aí eles fazem a leitura de um ritual que estava dentro desse baú. Ao colocar as roupas, as fantasias que eles roubaram, eles levaram outras coisas. Então no baú tinha um ritual antigo sobre a volta dos mortos. Então a partir disso, o filme vai se desenrolando. Os mortos vão acordando, os monstros, com as datas e tudo ali que referencia quem eles são. E é uma cena bem interessante, gente, porque como se tratava de uma época que era tudo efeito prático, o filme trazia assim muito investimento nessa parte em termos de qualidade, né? Embora seja um filme de orçamento baixo, aparentemente, mas ele era um filme bem dedicado, né? Bem organizado para que isso acontecesse de forma bem interessante. Então, gente, o filme, os mortos vão acordando, os jovens vão para casa, se arrumam, cada um com a sua realidade, com a sua vida, e entre os mortos ali se levantando, aparece uma líder de torcida, uma menina, né? Que é bem curioso ela ser enterrada com aquela roupa, mas a gente releva pela história do filme, né? Então ela também acorda e o filme vai desenrolar nisso, né? Na noite de Halloween, da festa fantasia, e os mortos se misturando aos outros vivos. Quem tá vivo morre e quem morre volta. Então, nisso, o Phil, que é um dos personagens principais, encontra, né, uma dessas pessoas que voltaram dos mortos sem saber, que é a Sandy. E aí eles vão se conhecendo, vai ter algumas cenas, né, ela em dúvida, né, em que ano ela tá, por que que teve tantas mudanças na cidade, enquanto os outros amigos estão lá se organizando para se reunir na casa de que vai ter uma festa fantasia. E lá eles se reúnem, né? Aparecem as descendentes, a descendente da Melissa, que é uma personagem também do filme interessante.
a antepassada dela, né, que dizia ser uma bruxa, na verdade é uma vampira, e tem uma cena bem interessante em que ela morde, né, a Melissa. É um filme curioso, gente, porque ele atravessa muito o tom cômico também. Ele não é só um filme voltado para o terror. Ele traz essa atmosfera da fantasia, mas ele abraça muito essas coisas assim que a gente não vê, né, de forma tão explícita às vezes numa obra. É um filme que, apesar de já ter muitas produções próximas ou parecidas, ele tem uma originalidade nisso. Então, gente, voltando à trama, né? O percurso do filme vai sendo isso, né? Eles vão vendo que os mortos vão se misturando, o Phil vai percebendo, né, depois de um lobisomem aparecer, que realmente está tendo alguma coisa acontecendo. E aí eles vão desvendando que tudo isso é originado pelo ritual. E aí fica aquela luta, né? Um se transformando, um mordendo o outro, e ele tentando buscar, né, a saída disso. Tem cenas muito interessantes de mortos que tinham pendências com quem tá vivo. Tem um juiz, né, que é pai de um dos personagens, que também é atacado por quem ele condenou. Então o filme deixa muito claro isso também. E aí o filme vai desenrolando, né? O Phil vai se apaixonando pela Sandy, a Sandy vai aproveitando o tempo de vida que ela tem. Ela é super animada, ela quer viver cada momento, enquanto na festa o pessoal está sendo atacado e se transformando e ninguém percebendo. Durante o processo da trama, eles descobrem que tem uma forma de acabar com tudo isso, que é antes da meia-noite, algo bem clichê, mas faz parte, né, do ritual, de que eles têm que fechar o pergaminho onde eles leram o ritual e lacrar, né, com as cinzas do caçador e com a cera e o anel do caçador também. Então ali já é descoberta a forma para se livrar de tudo aquilo. Quando eles chegam na festa, né, depois do processo todo mundo já está transformado, vampiros, monstros, zumbis, tudo aparece ali. E aí eles têm que lutar contra o tempo para resolver toda aquela situação. E aí, com muita luta, né, eles vão até o cemitério de novo, conseguem reunir todo o material e fecham finalmente o pergaminho. No final, a gente descobre que a Sandy, na verdade a gente não descobre, o personagem que descobre, né? Eu tô falando a gente descobre porque quando a gente é criança e assiste o filme, a gente não percebe esses detalhes, né? Então, ali, finalmente, né, acaba a maldição e fica uma dúvida, né, se tudo aquilo realmente aconteceu e quem morreu voltou à vida ou se todos morreram no final, porque o carro dele voltou ao normal, tudo que foi destruído voltou ao normal, e isso é uma indagação que fica no final do filme. E aí ele descobre, né, que a palavra final, né, que era o amor, a paixão que a Sandy teve naqueles poucos momentos com ele, com o Phil, fechou toda aquela maldição e ela deixou. É uma cena até bonita no final do filme com a música, né? Bom, gente, é isso, fica a dica. Olha, eu sou um fã de filmes de terror, talvez eu traga mais filmes de terror aqui, mas eu espero desenvolver para vocês um conteúdo que traga mais aprofundamento nas obras, que a gente possa pensar também leitura de personagem, né? Gostaria de ouvir os comentários de vocês, de ler, na verdade, os comentários de vocês, e fica aí a dica do filme, tá bom? Um abraço, a gente se vê, espero voltar logo e não demorar tanto tempo. Até mais.